o aprendizado e nossas emoções. Vamos trazer hoje uma reflexão sobre como nós aprendemos, como nós podemos entender o melhor funcionamento do nosso cérebro para aprender melhor. Então, e como nossas emoções entram nessa história de aprender. Vamos falar sobre isso hoje. Então, para começar, muitas vezes a gente associa o aprendizado com algo puramente intelectual, mas não é. O aprendizado, existe um lado emocional também no aprendizado, e vou mostrar por quê. O nosso cérebro, nós aprendemos de duas maneiras. As coisas entram para a nossa memória, e quando eu falo aqui aprender, as coisas entrarem na nossa memória de longo prazo. Porque na memória de curto prazo a gente não precisa aprender, ela entra ali, no outro dia a gente já esqueceu muita coisa, então, 2 dias depois, então, para a gente aprender mesmo, para ser utilizada coisas a longo prazo. Nós aprendemos de duas formas. Para nós aprendermos, o nosso cérebro precisa entender, associar que aquilo que nós estamos vendo é algo importante. Só que para o nosso cérebro entender que alguma coisa é importante, existem duas formas principais. Que é, primeiro, por uma forte emoção. Então, quando a gente tem algum evento, geralmente a gente costuma lembrar o primeiro beijo, outras coisas assim. Por quê? Porque são coisas que vão para a nossa memória de longo prazo, porque são coisas de fortes emoções. Então, momento de casamento, nascimento de um filho, coisas que causam fortes emoções, vai para a nossa memória de longo prazo. Porque o nosso cérebro entende que aquilo é importante. Porque as emoções é uma forma de interagir também com o cérebro, né? Então, olha que interessante. Se a gente observar ali na época de escola, no meu caso, eu já terminei a escola, mas para quem ainda está na escola, normalmente os assuntos que a gente gosta mais, a gente acaba aprendendo mais. Por quê? Porque os assuntos que a gente gosta mais, quando a gente está associando às leituras, quando você está ali lendo, quando você está em contato com aquele assunto, aquilo ali desperta muitas emoções boas, desperta curiosidade, desperta desejo, desperta sua vontade de entender como aquilo funciona. Então, esses assuntos que a gente gosta mais, eles acabam nos causando mais emoções, então, por esse lado, eles nos ajudam a aprender mais também. Então, acaba que, no geral, quando a gente está na época de escola, as matérias que a gente mais gosta, de uma maneira geral, as matérias que a gente se sai bem, e sai até melhor do que nas outras matérias. Então, esse é o primeiro tipo de aprendizado, a primeira forma como o nosso cérebro aprende, através das emoções, fortes emoções. E por isso que existe o lado emocional. O aprendizado não é puramente intelectual, mas é também emocional. Existe um lado emocional também. E um outro lado a forma como nós aprendemos é por repetição. Como eu falei, para nós aprendermos alguma coisa, para entrar na nossa memória de longo prazo, nós precisamos mostrar para o nosso cérebro que aquilo é importante. Se as coisas não causam uma forte emoção, que é o primeiro critério, a gente precisa aprender alguma coisa. A gente precisa mostrar para o nosso cérebro que é importante. Como é que nós mostramos? Como é que a gente faz nosso cérebro entender que é importante? É por repetição. E aí, quando a gente vê uma coisa repetidas vezes, então, eu preciso aprender esse assunto aqui, banco de dados. Preciso aprender sobre isso. Então, eu leio uma vez, estudei uma vez, e a repetição não é necessariamente repetir a mesma fonte. Às vezes é uma outra leitura do mesmo assunto. Isso também é uma repetição, só que é uma repetição que vai ali fazer nosso cérebro também entender a importância daquilo. Nosso cérebro está em contato com aquilo várias vezes. Então, a gente vai... essa repetição, né, a nosso cérebro percebe que é importante. E tem uma frase muito famosa, quando a gente vai estudar os processos de aprendizagem, que as pessoas falam que a repetição é a mãe da aprendizagem. Porque a gente aprendendo, de fato, a repetição torna-se a mãe da aprendizagem. Isso para assuntos gerais, ali para assuntos que às vezes a gente não tem aquela afinidade, aquele desejo, a forma que nós aprendemos muitas vezes é a repetição. A gente precisa estudar a forma, né? Planejar a forma de revisar, planejar a forma de ver aquele assunto com uma frequência maior, até que nosso cérebro entenda, perceba que aquilo é importante. Quando isso acontece, a gente aprende, a gente guarda e a gente pode utilizar aquele assunto, aquele conhecimento muito tempo depois, né? Anos depois, meses depois. Então é isso. A nossa reflexão hoje é sobre o aprendizado e as nossas emoções, como as emoções também influenciam o nosso aprendizado. Espero que isso também seja útil. Eu sempre costumo aplicar isso, então, assuntos que normalmente às vezes eu não tenho muita familiaridade, às vezes eu não gosto muito, então eu já sei que eu preciso repetir mais. E eu tenho aprendido muita coisa assim, eu repito uma coisa, a gente vai repetindo até que nosso cérebro vai entendendo o que é importante. Então são essas duas formas que nós aprendemos de uma maneira geral.